Janeiro é o mês que a maioria dos jardineiros simplesmente desperdiça. Enquanto seus vizinhos estão ocupados folheando catálogos de sementes e esperando a primavera chegar, você poderia estar começando 18 cultivos que alimentarão sua família meses antes do jardim de qualquer outra pessoa, se quer começar a brotar. A diferença entre plantar agora versus esperar até março ou abril não é apenas algumas semanas de colheita antecipada. É a diferença entre abundância e escassez, entre segurança alimentar e dependência de supermercados que cobram $3 por um único tomate. Aqui estão os 18 cultivos mais produtivos que você deve plantar em janeiro, antes que seja tarde demais. Cebolas plantadas a partir de sementes em janeiro estarão prontas para a colheita no final do verão e serão armazenadas durante todo o inverno, garantindo o suprimento de um ano de um dos ingredientes culinários mais essenciais, a partir de um único plantio. Embora a maioria das pessoas plante mudas de cebola na primavera porque é mais fácil, começar a partir da semente em janeiro produz bulbos maiores que duram mais tempo e custam uma fração do preço. Semeie sementes de cebola em ambientes fechados em bandejas de sementes cheias de uma boa mistura de solo. Mantenha-as em torno de 65 RF, perto de uma janela ensolarada. Quando as mudas desenvolverem sua segunda folha, com cerca de meia polegada de comprimento, mude-as para outra bandeja, espaçando as 2 polegadas entre si. Em seguida, acostume-as gradualmente e transplante-as para fora no início da primavera, assim que o solo puder ser trabalhado. Alhos porós começados em janeiro crescerão tão grossos quanto seu braço até o outono e permanecerão no jardim durante o inverno, fornecendo vegetais frescos quando quase nada mais está disponível, o que os torna um dos cultivos mais valiosos para a autossuficiência durante todo o ano. Ao contrário das cebolas, que precisam ser colhidas e armazenadas, os alhos poróis simplesmente esperam no solo até que você precise deles, sem serem afetados por geadas e neve. O processo é idêntico ao das cebolas. Semeie as sementes em bandejas em ambientes fechados. Mantenha-as aquecidas e úmidas. Mude-as quando estiverem grandes o suficiente para manusear. Transplante para fora quando o clima permitir. No entanto, os alhos porós precisam de um plantio mais profundo que as cebolas, porque você os cultiva pelo longo talo branco. Quando você os transplantar, faça um buraco profundo com um furador. Coloque a muda de alho poró e simplesmente regue sem encher o buraco com terra. Esses 2 primeiros cultivos, cebolas e alhos porós, são a base da segurança alimentar, porque podem ser armazenados por meses, e você os usa em quase todas as refeições. Começá-los agora, em vez de esperar pela primavera, significa a diferença entre ficar sem suprimentos em fevereiro e ter seu próprio estoque até a próxima colheita. A última semana de janeiro é o momento perfeito para começar os tomates em ambientes fechados, se você tiver uma estufa ou janela ensolarada, porque os tomates precisam de 8 a 10 semanas de crescimento interno antes de poderem ser transplantados para fora após a última geada. Começá-los agora significa que você terá frutos no início do verão, em vez de esperar até agosto, quando os tomates de todos os outros finalmente amadurecem. Semeie as sementes em pequenos vasos ou bandejas de sementes cheias de mistura para início de sementes. Mantenha-as a 70 °F durante o dia e 65 à noite. Forneça o máximo de luz possível. Quando as mudas desenvolverem suas primeiras folhas verdadeiras, transplante-as para vasos individuais de 4 polegadas. Em seguida, acostume-as gradualmente no final da primavera, antes de movê-las para o jardim ou estufa onde produzirão por meses. Couve-flor semeada em janeiro estará pronta para a colheita no início do verão, preenchendo a lacuna entre as verduras de primavera e os vegetais de verão. Embora a couve-flor tenha a reputação de ser difícil, o segredo é simplesmente iniciá-la no momento certo em ambientes fechados e nunca deixá-la parar de crescer. Qualquer interrupção em seu desenvolvimento
fará com que ela forme cabeças prematuras, minúsculas, em vez das cabeças densas e grandes que você deseja. Semeie as sementes em bandejas ou caixas de sementes em ambientes fechados. Mantenha-as aquecidas e úmidas. Mude-as para estufas frias ou sob mini-estufas à medida que ficarem apertadas. Continue semeando mais sementes a cada poucas semanas para ter um suprimento contínuo em vez de uma abundância de uma só vez. Em seguida, transplante-as para fora quando estiverem grandes o suficiente para manusear, espaçando-as 18 polegadas em solo rico e bem adubado. Variedades de alface de inverno semeadas em janeiro em uma estufa fria ou não aquecida fornecerão saladas frescas no início da primavera, quando as alface nas lojas custa $4 a cabeça, ao contrário da alface de verão, que floresce precocemente no calor. As variedades de inverno são criadas para tolerar o frio e crescerão lenta mas firmemente durante os meses mais escuros, prontas para colher exatamente como seu corpo deseja, verduras frescas, após um inverno de vegetais de raiz armazenados. Semeie as sementes de forma esparsa em fileiras, ou espalhe-as por um canteiro. Mal cubra-as com terra porque a alface precisa de luz para germinar. Mantenha a umidade úmida, mas não encharcada. Desbaste as mudas para cerca de 6 polegadas de distância, ou colha-as como brotos e deixe as plantas restantes preencherem os espaços. A hipo começado em janeiro estará pronto para a colheita no final do verão e outono. Embora seja considerado um cultivo desafiador, o segredo real é simplesmente dar a ele uma longa temporada de crescimento, com umidade consistente e solo rico. O aipo é essencialmente uma planta de pântano que precisa de mais água e fertilidade do que quase qualquer outro vegetal de jardim. Semeie as sementes em ambientes fechados no final de janeiro, mal cobrindo-as porque precisam de luz para germinar. Mantenha-as em torno de 70 graus e seja paciente porque o aipo é notoriamente lento para germinar, levando até 3 semanas. Em seguida, mude as mudas para vasos individuais, quando estiverem grandes o suficiente para manusear. Acostume-as gradualmente e transplante-as para fora no final da primavera, em valas cheias de composto e esterco. Esses 6 cultivos importam mais do que você pensa. Eles representam a diferença entre comprar vegetais o ano todo e cultivar seu próprio suprimento de comida. Cebolas, alhos porós, alface, tomates, couve-flor e aipó cobrem suas necessidades básicas da primavera ao inverno, se você os começar agora em vez de esperar. Pimentas precisam de uma temporada de crescimento ainda mais longa que os tomates, e é por isso que janeiro é o momento perfeito para iniciá-las em ambientes fechados. As pimentas demoram para germinar, para crescer e para dar frutos. Mas se você der a elas o tempo de que precisam, produzirão abundantemente do meio do verão até a primeira geada, fornecendo pimentas frescas para saladas e culinária, além do suficiente para secar ou congelar para uso no inverno. Semeie as sementes em pequenos vasos ou bandejas de células. Mantenha-as bem aquecidas a 75 a 80 graus F, porque as pimentas são plantas tropicais que não germinam em solo frio. Forneça luz máxima assim que brotarem. Transplante para vasos maiores conforme crescem. E não se apresse em colocá-las para fora porque as pimentas são extremamente sensíveis ao frio e definharão por semanas se expostas a temperaturas abaixo de 50 °C. A berinjela tem os mesmos requisitos que as pimentas, mas ama ainda mais o calor e cresce de forma lenta, o que significa que começá-la em janeiro oferece a melhor chance de obter uma boa colheita antes que as geadas de outono cheguem. Embora a berinjela não seja tão produtiva quanto tomates ou pimentas, algumas plantas fornecerão frutos suficientes para ratatouille, baba ganoush e vegetais grelhados durante todo o verão. O processo é idêntico ao das pimentas. Semeie em vasos. Mantenha muito aquecido. Forneça luz máxima. Transplante para recipientes maiores conforme necessário.
Espere até que o solo esteja completamente quente antes de transplantar para fora. Em seguida, cubra bem com cobertura morta e regue consistentemente, porque a berinjela precisa de umidade constante para produzir bem. Agora é aqui que fica interessante, porque os próximos 4 cultivos são os que separam os jardineiros sérios dos hobbyistas. Estes são os cultivos que toleram o frio, fixam seu próprio nitrogênio e produzem quando nada mais produzirá. Favas, também chamadas de fava beans, são um dos vegetais mais resistentes que você pode cultivar. Capazes de sobreviver a temperaturas de até 10 Fahrenheit, o que significa que em climas amenos, você pode semeá-las diretamente fora em janeiro. Em áreas mais frias, você pode iniciá-las em vasos em uma estufa fria e transplantá-las no início da primavera, proporcionando uma colheita de favas frescas no final da primavera ou início do verão, quando nada mais está produzindo ainda. Semeie as sementes a 2 polegadas de profundidade e 6 polegadas de distância em fileiras duplas, ou comece-as em vasos profundos para evitar perturbar as raízes ao transplantar. As favas fixam seu próprio nitrogênio do ar através de bactérias em seus nódulos radiculares, o que significa que elas realmente melhoram seu solo enquanto crescem. Depois de colher as favas, você pode cortar as plantas rente ao solo e deixar as raízes ricas em nitrogênio no solo para alimentar o próximo cultivo. Ervilhas precoces semeadas em janeiro sob cloches ou em estufas frias estarão prontas para a colheita no final da primavera. Não há nada como o sabor de ervilhas frescas colhidas direto da videira, tão doces e tenras que raramente chegam do jardim à cozinha, porque você as come todas enquanto as colhe. Semeie as sementes a 2 polegadas de profundidade e 2 polegadas de distância em fileiras duplas, ou use o método de canteiro profundo e espalhe-as a 6 polegadas de distância pelo canteiro. Forneça algum tipo de suporte para elas subirem, porque até variedades anãs produzem melhor com suporte. Proteja-as de camundongos, que adoram cavar e comer as sementes, mergulhando as sementes em querosene antes do plantio, o que não prejudica as plantas. Mas os camundongos odeiam o cheiro. O espinafre é incrivelmente resistente ao frio e pode ser semeado fora em janeiro em climas amenos ou em estufas frias em qualquer lugar. Ele cresce rapidamente em clima frio, fornecendo verduras frescas no início da primavera, quando seu corpo precisa desesperadamente de vitaminas após um inverno de comida armazenada. Ao contrário da alface, que é principalmente água, o espinafre é repleto de ferro, vitaminas e minerais que o tornam um dos vegetais mais nutritivos que você pode cultivar. Semeie as sementes a meia polegada de profundidade em fileiras ou espalhe por um canteiro. Desbaste para cerca de 4 polegadas de distância e colha cortando as folhas externas enquanto deixa o centro continuar a crescer. Ou corte a planta inteira a 1 polegada do chão, e ela frequentemente rebrotará para uma segunda colheita. Mudas começadas em janeiro podem ir para fora no início da primavera e fornecerão colheitas contínuas do final da primavera até o inverno seguinte. A couve cala é virtualmente indestrutível, tolerando calor, frio, solo pobre e negligência melhor do que quase qualquer outro vegetal, e é um dos alimentos mais densos em nutrientes do planeta, repleta de vitaminas A, C e K, além de cálcio e antioxidantes. Comece as sementes em ambientes fechados em vasos ou bandejas. Transplante para fora quando tiverem de 4 a 6 polegadas de altura. Espace-as 18 polegadas e colha, cortando as folhas externas enquanto deixa a ponta de crescimento continuar a crescer. Ou corte a planta inteira a 1 polegada do chão e ela frequentemente rebrotará para uma segunda colheita. Esses 6 cultivos, de pimentas à couve cala, representam a espinha dorsal de um jardim produtivo, porque cobrem toda a tua temporada de crescimento do início da primavera ao final do outono. Começá-los em janeiro significa que você não está apenas fazendo jardinagem. Você está construindo um sistema alimentar que não depende de supermercados. Se você não plantou alho no outono,
Janeiro é sua última chance em climas amenos de colocar os dentes no solo para uma colheita de verão. Embora o alho plantado no outono produza bulbos maiores, o plantio de janeiro ainda lhe dará uma colheita decente. Cultivar seu próprio alho significa que você terá bulbos frescos, que podem ser armazenados por meses, e custam centavos comparado aos $5 por libra que o alho orgânico custa nas lojas. Separe um bulbo em dentes individuais. Plante-os a 2 polegadas de profundidade e 6 polegadas de distância com a ponta para cima. Cubra bem com palha ou folhas e deixe-os crescer durante a primavera e início do verão. Colha quando as folhas inferiores ficarem marrons e secas. Cure-os em um local sombreado e arejado por algumas semanas e armazene em um local fresco e seco, onde eles se manterão até a primavera seguinte. As chalotas são plantadas da mesma forma que o alho, mas produzem aglomerados de pequenos bulbos, semelhantes a cebolas, que têm um sabor mais suave e doce, perfeitos para cozinhar, e armazenam-se ainda melhor do que as cebolas, muitas vezes durando um ano inteiro em condições adequadas, o que as torna um cultivo essencial para a autossuficiência. Plante bulbos individuais de chalota em janeiro, espaçando-os 6 polegadas, mal cobrindo-os com solo para que as pontas ainda fiquem visíveis, e eles crescerão durante a primavera e o verão, multiplicando-se em aglomerados de 6 a 12 bulbos por bulbo original plantado. Colha quando as ramagens secarem. Cure-as como o alho e armazene em local fresco, seco e escuro. Janeiro é o momento perfeito para forçar o ruibarbo para uma colheita no início da primavera, cobrindo coroas estabelecidas com barris ou vasos grandes e enterrando-as completamente sob uma pilha de esterco misturado com palha. O calor do esterco em decomposição combinado com a escuridão forçará o ruibarbo a produzir talos doces e tenros semanas antes das plantas não forçadas, dando-lhe frutas frescas para tortas e compotas quando nada mais estiver disponível. Os talos forçados serão rosa pálido ou até brancos, em vez do vermelho habitual, e serão muito mais tenros e menos ácidos do que o ruibarbo comum. Embora a forçagem enfraqueça a planta, então você não deve fazê-la todos os anos. Alternar entre as plantas significa que você pode ter ruibarbo forçado todo janeiro sem prejudicar sua colheita geral. Esses últimos 6 cultivos, do alho ao aspargo, são os que produzem por anos com trabalho mínimo. O que significa que plantá-los em janeiro não é apenas sobre a colheita deste ano. É sobre construir segurança alimentar permanente. Janeiro é o momento de colocar as batatas semente para brotar, o que significa colocá-las em caixas rasas ou caixas de ovos em um local iluminado e livre de geada, como um galpão ou estufa, onde desenvolverão brotos curtos e resistentes antes do plantio. O brotamento dá às suas batatas uma vantagem de várias semanas, resultando em colheitas mais precoces e rendimentos mais altos. Isso é especialmente importante para variedades precoces que você deseja colher no final da primavera ou início do verão. Escolha batatas sementes certificadas livres de doenças. Coloque-as com a extremidade que tem mais olhos voltada para cima. Mantenha-as em luz brilhante, mas nunca sob sol direto, e mantenha as temperaturas em torno de 50 °C. Em 6 a 8 semanas, elas terão desenvolvido brotos verdes ou roxos fortes de cerca de 1 polegada de comprimento, ponto em que estão prontas para serem plantadas fora assim que o solo puder ser trabalhado e estiver livre de geada. Tupinambos, também chamados de sunchokes, podem ser plantados em janeiro em climas amenos, e são um dos cultivos mais produtivos e indestrutíveis que você pode cultivar, produzindo quantidades enormes de tubérculos comestíveis com quase nenhum cuidado. Eles são perenes, o que significa que uma vez plantados, eles voltarão ano após ano. Eles crescem de forma tão vigorosa que seu principal desafio será evitar que dominem todo o jardim. Plante os tubérculos a 4 polegadas de profundidade e 12 polegadas de distância.
Eles crescerão em plantas imponentes, de 8 a 10 pés de altura, com flores amarelas brilhantes, semelhantes a girassóis no outono. Após a primeira geada matar as copas, você pode cavar os tubérculos conforme necessário durante o inverno e eles se manterão no solo melhor do que qualquer adega, permanecendo frescos e crocantes até que você esteja pronto para colhê-los. Janeiro é o momento tradicional para plantar coroas de aspargos. Embora o aspargo exija paciência porque você não pode colhê-lo nos primeiros 2 anos após o plantio, uma vez estabelecido, ele produzirá por 20 anos ou mais, com cuidados mínimos, fornecendo lanças frescas a cada primavera por décadas. O aspargo é vendido por 8 a 12 dólares por libra nas lojas, o que significa que um único canteiro de aspargos pode economizar centenas de dólares por ano quando atingir a produção total. Cave uma vala de 8 polegadas de profundidade e 12 polegadas de largura. Crie uma crista de solo misturado com composto no centro da vala. Espalhe as coroas de aspargo sobre a crista com as raízes caídas pelas laterais. Cubra com 2 polegadas de solo e, conforme as lanças crescerem, preencha gradualmente a vala ao longo do verão. Em seguida, cubra bem com cobertura morta e deixe as plantas crescerem em uma folhagem alta e semelhante à samambaia, que alimentará as raízes para a colheita do próximo ano. Esses 18 cultivos representam a base de um jardim produtivo que irá alimentá-lo desde o início da primavera até o inverno seguinte. O segredo é que janeiro não é um mês para esperar, é um mês para plantar. Cada semana de atraso é uma semana a menos de tempo de crescimento. Na jardinagem, o tempo é o único recurso que você nunca recupera. Janeiro é onde a segurança alimentar realmente começa. Não na primavera, não quando os catálogos de sementes chegam, mas quando você planta enquanto todos os outros esperam. Os jardineiros que têm sucesso são aqueles que entendem que a temporada de cultivo não começa na primavera. Começa em janeiro quando você está semeando sementes em ambientes fechados, enquanto a neve ainda está no chão. Quando você está brotando batatas em um galpão, enquanto seus vizinhos estão assistindo televisão. Quando você está forçando o ruibarbo sob o esterco, enquanto todos os outros estão olhando catálogos de sementes e sonhando com o verão. Janeiro é o mês que separa os jardineiros que falam sobre autossuficiência dos jardineiros que realmente a alcançam. Se este guia mudou a maneira como você vê o potencial do seu jardim de inverno, por favor, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Somos dedicados a descobrir os métodos tradicionais e a história que o mundo moderno tentou enterrar. Comece a plantar seu futuro hoje. O próximo tesouro da sabedoria da jardinagem será aberto em breve.